Vanessa, agora nós vamos conhecer uma história curiosa. Ah, Eu também fiquei muito curioso para saber sobre essa história desse filho e desta mãe. O nosso programa Família de Amor hoje vai conversar sobre a vocação. A vocação é um dom precioso de Deus, destinado à realidade humana. O Pai Eterno sempre chama pessoas para servir o seu reino, tanto no mundo quanto na igreja. E hoje eu convido você a refletir sobre esse chamado, esta vocação de um bispo da igreja, Dom Henrique. Ele que é bispo da Diocese de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e de sua mãe, a irmã Sebastiana, que após se tornar viúva, descobriu seu próprio chamado para se tornar uma irmã da copiosa redenção. E eu agora vou falar com os dois aqui ao vivo no nosso programa. Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos vocês, todo o trabalho, toda a equipe do Santuário Divino Pai Eterno de Trindade, Goiás. Que alegria poder falar com o senhor. E Obrigado, igualmente. Bom dia também à irmã Sebastiana. Bom dia, padre. Que bênção poder falar com a senhora. Eu sou da Casa Geral da Copiosa Redenção. Que coisa boa. E olha só, vou começar primeiro com Dom Henrique. Dom Henrique, como é para o senhor saber que a sua mãe também seguiu um chamado especial à vida religiosa? Olha, para mim sempre foi uma alegria, porque desde criança, minha mãe usava uma expressão dizendo assim: eu não queria casar, eu queria ser religiosa, mas não deu certo. Minha família é muito pobre, morava em um lugar distante, sempre no sertão, etc. Não tinha acesso à cidade, não tinha acesso a padre, não tinha acesso às irmãs. Né? Sou filha mais velha, minha mãe era muito doente, precisava de ajudar a cuidar dos irmãos. E acabei, né, casando, etc. Mas não queria casar, eu queria ser religiosa. Mas minha mãe, isso foi muito forte, porque também percebi nela uma pessoa de muita oração. Desde muito criança, minha mãe sempre rezando, ajoelhada, rezando o terço, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então aquilo também sempre me tocou, sempre me encantou. Acho que isso também eu puxei dela, essa questão da espiritualidade, né? E depois, então, a família crescida, tudo, eu já era sacerdote, meu pai veio a falecer, né? E ela disse para eu e meus irmãos, uns dias depois que o pai tinha falecido, ela usou a expressão bem assim, que eu nunca esqueci: bom, agora eu vou cuidar da minha vida. Quer dizer, até agora eu cuidei de vocês. Eu já tinha 55 anos. Agora eu vou cuidar da minha vida, vou ser freira. E Que assim bênção. começou a nova caminhada na vida dela. Amém, que coisa boa. E irmã Sebastiana, a senhora como mãe de um padre e agora de um bispo, qual o seu sentimento? Como a senhora se sentiu, né, quando o seu filho disse, eu vou ser padre? Né? E qual o sentimento também depois que a igreja escolheu o seu filho para ser um bispo da igreja? Padre, quando eu me casei, eu não tinha vocação para casar, eu queria seguir a vida religiosa. Mas não deu certo, e meu pai me arrumou um casamento, eu conheci o rapaz, com 3 meses ele casou. Aí eu pedia para que Deus sempre tirasse algum fruto daquele casamento, porque o desejo era de servir a Deus. Mas como eu estava servindo a vida, né, criando os filhos, e cuidando de marido, da sociedade também, que a gente sempre ajudou a sociedade. E esse menino, desde pequeno, ele foi o primogênito, ele desde pequeno foi assim, atencioso, muito atencioso com oração, com o terço. Todo dia que eu ia rezar, ele pegava o rosário, ele não sabia rezar, mas ficava com o rosário na mão, brincava com o rosário o dia inteiro, pegava um livrinho que eu tinha de oração e ficava riscando naquele livro. E aí, quando eu ligava o rádio no programa do Padre Vitor, ele tinha uns 4 aninhos. Eu não sabia o que eu passava na cabecinha dele, mas ele vinha e sentava pertinho do rádio e ficava escutando. Quando o Padre Vitor terminava, ele ia brincar. Então, ele tinha desde pequeno, ele tinha essa vocação de escutar as coisas de Deus.
E daí foi crescendo. Com 8 anos de idade, passou os missionários lá em casa, os franciscanos, no sertão lá, fazer missão. Eles eram 4 missionários. E ele apontou para um daqueles missionários e falou para mim assim: mãe, eu quero ser um homem desse. Ele nem sabia o que que era, porque ele era muito pequeno e nós não tínhamos acesso à igreja. E via a igreja uma vez por ano. E daí ele ficou aí com 8 aninhos. Com 10 anos, 12 anos, ele já começou a acompanhar a vocação. Ele começou a ajudar na igreja, ajudar na catequese, e sempre foi envolvido com as coisas de Deus, desde pequeno. E eu nunca incentivei assim, dizer, não, você vai, você tem que ser, não. Eu só rezava, entregava na mão de Nossa Senhora, para que fizesse dele uma obra que fosse da vontade de Deus. Amém, dona irmã Sebastiana. Dom Henrique, nessa sua caminhada vocacional, o que o senhor destacaria de mais importante no seu discernimento como padre e hoje como bispo? Bom, a primeira coisa na nossa caminhada religiosa, consagrada, presbiteral, né? Caminhada de todos os batizados, o discernimento está sempre na oração, né? De buscar a oração através da palavra de Deus, através da Santa Missa, através do Santo Terço, da oração pessoal. Então, isso já vai gerando discernimento na vida da gente. Foi o que me ajudou, né? Porque na vida da gente, todos nós temos dificuldades, temos problemas, temos momentos de queda, mas a oração e essa constância com Deus vai ajudando a gente se reerguendo, se firmando, se fortalecendo e cada dia compreendendo que, de fato, estar junto com Deus, estar com Deus é a melhor coisa, é o melhor presente que podemos ter, né? Então, é o discernimento, através da oração, da palavra de Deus, da Sagrada Comunhão, da busca de fraternidade, da misericórdia, enfim, tudo aquilo que o próprio Jesus propõe para nós, olhando os 4 evangelhos, né? Amém. E, irmã Sebastiana, eu acredito que a senhora é uma prova, né, para todos que estão assistindo, de que não há tempo para fazer a vontade de Deus em nossa vida. E eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para nós, né, de como viver essa vocação depois do matrimônio, agora a vida religiosa, mas dizendo assim, agora chegou a hora certa de fazer a vontade de Deus, assumindo a minha vocação religiosa. Pois é, padre. Eu não tive oportunidade nem de escola. Eu nunca estudei, nunca fui no colégio. No meio dos matos, lá meu pai me criou, depois casei e fiquei de novo, morando no meio dos matos. E sempre, mas sempre assim, integrada com as coisas de Deus, eu lia a Bíblia, rezar o terço, e sempre desejei fazer o melhor na minha vida, que agradasse o coração de Deus. E desejei que meus filhos criassem também, não para mim, mas para Deus. Nunca, desde que eu estava grávida, nunca falava, esse filho vai ser meu. Não, esse filho é de Deus. Né? Deus pôs no mundo, Deus deu a vida, eu vou usar o que eu posso para ser dele. Né? Então, veio 6 filhos, que sou mãe de 8, mais 2 faleceu com 30 anos, quando nasceu morto. E daí a gente sempre pôs essa coisa na cabeça deles. Meu marido era uma pessoa também muito custosa, ele era uma pessoa criada assim, pai, sem mãe, mas graças a Deus consegui converter ele. Quando ele foi para a idade dos 40 anos, ele já procurava rezar o terço, procurava ir na igreja. Aí foi até congregado mariano um tempo, depois mudou, daí não tinha mais, mas ele continuava sendo as orações do congregado. Então, essa posse na vida da gente, não é da gente, né, padre? Isso é uma coisa que Deus coloca no nosso coração. Meu pai era um homem também de muita religião, meu pai era um homem simples, mas ele rezava bastante, pedia muito a graça de Deus para ser fiel a Deus, ensinava a nós. E daí, quando o Henrique pegou a idade de 10, 12 anos, ele mesmo procurava a vocação profissional, ele mesmo ia todo dia, mais 12 quilômetros de estrada, de chão, ia de bicicleta, fazer esses encontros. Só que ele falava, eu quero ser redentorista. Aí ele estava fazendo encontro com o expansionista, que era o padre lá da nossa paróquia, era longe. E daí ele falou que queria ser redentorista. Daí o dia que ele chegou em casa, falou, mãe, eu não quero ser desse padre, do padre Mateus, eu quero ser redentorista. Eu falei, meu filho, você chega lá, fala para ele não vai te recusar. Não, mas ele não é redentorista. Não, mas pode falar.
Ele falou para Mateus, ficou muito contente, disse, não, meu filho, a gente encaminha. Se eu não vocação para a igreja, não tem importância. Aí ele encaminhou a carta dele, mandou, até foi eu que escrevi a primeira carta para mandar para os turistas, mandou lá para o Aparecido do Norte, daí a Aparecido do Norte mandou procurar onde tinha mais perto para ele participar, daí indicou Ponta Grossa, né, que era Paraná. E nós morávamos no Paraná, aí ele indicou lá e lá ele foi chamado. Que bênção. O promotor de casa, vou para entrevistar ele. E para começar, no primeiro, 2 vezes eles foram e não acharam ele, ficava fora. Aí ele ficou preocupado, mas será que vai dar certo? Porque eles vêm aqui, não estou aqui. Daí um dia ele chegou, quando ele acabou de chegar mais o pai dele, que ele quer andar com o pai dele na cidade, o pai dele falou assim, ó, o padre acabou de sair daqui, que veio se entrevistar, foi embora. Daí o pai foi com ele, foi atrás até São Pedro, mais de 40 quilômetros, correndo atrás, mas não conseguiu alcançar. Quando ele chegou lá em São Pedro, ele tinha acabado de sair. E aí ficou decepcionado. Falei, meu filho, mas o que é de Deus não vai cair. Sempre é assim mesmo. Até que um dia deu certo. Deixa eu chegar lá em casa e entrevistar ele. Amém, irmã Sebastiana. Que alegria, Dom Henrique, também, né, ouvir um pouco da sua história e falar para o Brasil inteiro, né, dessa vida, desse plano de Deus que perpassou a família de vocês, né, chamando cada um a uma vocação e cada um respondendo de uma maneira diferente esse chamado. Então, nossa gratidão por esse testemunho tão bonito de fé, de vocação e de amor. E nós pedimos ao Pai Eterno que Ele possa continuar iluminando a sua vida como bispo da igreja, a vida da irmã Sebastiana como irmã da Copiosa Redenção, todos em prol de um único projeto, levar a todos o amor redentor de Cristo. Dom Henrique, muito obrigado pela sua participação, irmã Sebastiana também, que alegria poder lhe conhecer. Amém, obrigado, Joséildo. Um grande abraço. Até mais. Até uma outra oportunidade. Pai, sua bênção, Pai. Deus abençoe, irmã. Que alegria, que história bonita, né, Vanessa? Padre, que riqueza essa família de amor. Já pensou? Uma família, 2 religiosos, mãe e filho. Que história bonita. E prova, né, Padre, que para a vocação, a hora certa ela chega, ela acontece. Tem que ter determinação. Exatamente. E muita capacidade de escuta. Isso. Né? Não Às desistir. Vezes, exato. Acho que Deus chama, não há hora, não há lugar, não há tempo certo, mas é preciso escutar. Né? E aí o Dom Henrique e a irmã disse, é a oração. É a oração que nos faz escutar a hora certa, o momento certo, o chamado de Deus, a voz certa. Porque muitas vozes vão falar no nosso coração. É verdade. Mas qual é a voz de Deus? Qual é a vontade de Deus? Só pela oração a gente descobre, não é, Padre? Exatamente. Então, que história bonita que nos inspira também a todos os dias permanecer firmes na oração para respondermos à nossa vocação.